Olá, boa tarde. Que bom podermos estar juntos. Mais uma tarde, mais uma oportunidade maravilhosa de estudarmos o Livro dos Médiuns. A tarde de hoje é o momento em que nos reunimos para conhecer, para compreender, para melhorar a nossa compreensão sobre a mediunidade, sobre as formas de mediunidade, de que forma pode acontecer a interlocução entre o plano espiritual e o nosso plano encarnado. Então, vamos aguardar agora com que os nossos participantes entrem. Hoje, nosso estudo é sobre o capítulo 9, a nossa 37ª aula, não, 37º encontro, em que nós aqui nos reunimos para fazer essa reflexão em cima desse apanhado de material tão rico que o nosso Allan Kardec, nosso querido missionário, né, deixou nessa sua passagem terrena, quando ele catalogou, ele organizou a doutrina dos espíritos. Então aqui, John já tem para nós fixar comentário. Ok. Chegando conosco, então, nosso querido John. Oi, John. Oiê. Opa. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Bem também. Só compartilhando aqui nosso link nas redes. Mas eu estava te ouvindo. Pode ir falando aí, mãezinha. Então, eu estava comentando que hoje é o nosso 37º encontro. Nós estamos no capítulo 10, que trata dos lugares assombrados, né? As pessoas sempre, a gente já falou sobre isso, essa coisa do assombrado mexe com o imaginário das pessoas de uma forma muito frequente. E aqui, o que Kardec fez foi interagir com a espiritualidade e ter respostas sobre essas situações. John, segure aí um minutinho, já vem. Ok. Vamos ver quem está aqui conosco. Vamos lá. Estudo do Livro dos Médiuns de hoje. A mãe já está voltando. Estou preparando aqui o nosso estudo. Deixa eu ver. Fazendo o compartilhamento dos links. Aqui. Voltei, como é que está nosso horário? Então, 16h33. Olá, Solange, boa tarde. John, vou fazer uma leitura do Evangelho enquanto você faz esse registro aí e abrir aleatoriamente nas instruções dos Espíritos do capítulo 16, a verdadeira propriedade. E foi o espírito de Pascal, em Genebra, 1860, que disse que o homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar desse mundo, das coisas que ele encontra ao chegar e do que ele deixa ao partir, só usufrui durante o período que permanece na Terra. Ao desencarnar, o homem é forçado a abandonar tudo, por isso, apenas usufrui de seus bens quando estiver na Terra. Assim, não tem sobre eles a posse verdadeira. É muito curioso isso, John. Vamos relembrar, então, a aula passada, que nós estávamos conversando exatamente sobre espíritos que a gente se depara. Que houve aí? É muito barulho? Vento. A gente se depara, especialmente os médiuns que que permitem comunicação, ou se depara, ou tem a mediunidade da clarividência,
da audiência, da clareaudiência, com espíritos que desencarnam, de pessoas que desencarnaram e permanecem nas casas, permanecem se achando no direito da matéria e sofrem pelo desprendimento da matéria e pela condução diferente do que era a pretensão deles, daquele imóvel, daquela propriedade, daquele carro, né? Então, isso é uma coisa bem, sim, bem presente. A gente mesmo já se deparou muito com isso. E o propósito principal desse capítulo são os aspectos funcionais da mediunidade, por esse apego e como é importante a atuação dos trabalhos doutrinários das casas espíritas, dos médiuns, para poder, quando possível, uma comunicação, uma proximidade, de pedir de trabalhar a mente dessas pessoas, mostrando que o desencarne já aconteceu e que aquilo não é mais de ninguém. Os bens terrenos só são enquanto nós estivermos aqui. Depois devemos nos desprender, eles deixam de ser nossos. Eu esqueci de prender o nosso cachorrinho, né? Eu já vou lá. Mãezinha, só para lembrar, eu tenho anotado no meu livro que nós paramos na questão ali, a questão 5 do item 132 do Lugares Assombrados. Nós já lemos até a 5. Exato. É isso, né? Eu estou correto ou não? Isso, é exatamente isso. Hoje nós estamos... vamos fazer a pergunta 6. Vamos conseguir fazendo? Vamos fazendo. Vamos ver se o Jesus não começar a latir, eu vou lá prender ele. Tá certo. Jesus é o nosso cachorro, gente. Só para deixar bem claro. O nosso cachorro recebeu esse nome. Ou você prefere que eu prenda agora por causa do meu joelho? Vai demorar um pouquinho. Não. Deixa aqui. Se precisar, eu te deixo conversando e eu vou, porque você tá com o teu joelho machucado. Tá, ok. Então, ok? Quer fazer um dueto? Vamos no dueto. Então, nós já falamos sobre os lugares assombrados e estamos perguntando sobre as manifestações, que é esse item 132, e a pergunta que foi feita, lembrando que só um pouquinho antes da gente entrar na pergunta, esse livro, e como todos os de Kardec, todos eu não vou afirmar com certeza, mas a grande maioria... Só um pouquinho. Aqui o meu celular resolveu falar. Que Kardec juntou, compilou manifestações de espíritos, diferentes espíritos em comunicações através de diferentes médiums, certo? E esse médium, ele perguntou, os espíritos que se reúnem, escolhem para isso dias e horas de sua preferência? Ele está falando de reuniões espirituais. Vamos lá, John. Não. Os dias e as horas são controles do tempo usados pelos homens e para a vida corpórea, dos quais os espíritos não têm necessidade e com as quais não se inquietam. Exatamente. Embora a gente sabe que há uma referência do plano espiritual com o nosso calendário aqui, terreno, né, encarnado, mas no plano espiritual a situação tem outra conotação, outra situação. Qual é a origem da ideia, então, de que os espíritos vêm de preferência à noite, se é assim? A impressão produzida sobre a imaginação, pelo silêncio e pela escuridão. Todas as crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve desfazer. O mesmo acontece com a crença nos dias e horas que lhes seriam mais propícios. Acreditem, a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. Se é assim, por que certos espíritos... É uma próxima pergunta? Pode ler tudo. Se é assim, por que certos espíritos anunciam sua chegada e manifestação para esta ou aquela hora? Os dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo, são espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem, pela mesma razão que os dizem ser o diabo e dão a si próprios nomes infernais. Se vocês
mostrarem que não são enganados por eles, eles não voltarão mais. Eu acredito que aqui merece um comentário. Quer comentar primeiro? Fica à vontade. Vamos comentar. Eu faço uma introdução e você segue, certo? A questão do horário. Vamos lá. Nós sabemos que o nosso corpo, ao cair da energia solar e começar a adentrar para a noite, nós temos onde a nossa gripe piora, onde quem é depressivo sente mais a situação de angústia. Por quê? Porque, primeiro, a energia solar mexe com a nossa energia. E segundo, que nós vamos nos fechando. A escuridão, a dificuldade de visualização, o nosso imaginário também é contaminado por essa informação. E quanto à história dos períodos da semana, nós temos que compreender que algumas práticas nossas nos fazem a chamar dias melhores ou piores para isso ou para aquilo. O hábito do sextou. O que acontece na sexta-feira? Pela proximidade do sábado e domingo, é a hora que todo mundo procura se reunir, onde acontece maior consumo de álcool, onde acontece maior consumo de drogas. Então, certamente, isso faz com que as vibrações se modifiquem também a participação de espíritos, como ele diz, menos evoluídos moralmente. Quando a gente fala de espíritos menos evoluídos, nós estamos tratando da evolução moral, não é evolução intelectual. Isso é importante. Mas eu deixo para você comentar, dando boa tarde para o Oliveira e boa tarde para a Angélica. Sejam muito bem-vindos conosco no estudo do Livro dos Médiuns. Eu quero trazer aqui, mãezinha, se você me permitir, uma visão um pouco científica quanto a essa parte e também histórica. Como eu sempre falo aqui, eu li toda a coleção ali da saga dos Capelinos, dirigida pelo Espírito de Varuna. Então, gente, o que eu quero trazer com isso? Eles explicam naquele livro, de uma forma muito bela, por qual motivo nós, os encarnados da Terra, desde o princípio, utilizamos aquilo que chamamos de tempo, que é o que nos ajuda e que é o que nos enlouquece, né? Porque temos prazos e prazo tem tempo. Por que ele explicou, Varuna explicou, que a espiritualidade intuiu no tempo por mentes inteligentíssimas de matemáticos no plano espiritual, que pensaram, poxa, esse povo precisa ser intuído a observar o sol, observar a lua, o mar, para saber quando vai chover, quando está frio, quando não está frio. Mas o mais importante, para saber o alimento, o que planta e em qual época. Como se fossem intuições que nos manteriam ali vivos, tendo o nosso sustento, sabendo que em determinado período é uma época de pesca de tal peixe, sabendo que em determinado período é a época do tomate ou determinada fruta. E isso, foi feito este calendário através de muitos estudos no plano espiritual para depois chegar aqui na Terra. E isso não significa que no plano espiritual eles utilizem a mesma técnica. Porque, como bem sabemos, o plano espiritual não existe hora, não existe o escuro, né? Não existe o firmamento que a gente chama, a escuridão. Então, essa foi em relação à primeira questão. E quanto àquela questão ali que foi colocada 7, com aquela expansão da questão dentro dela, a questão da sexta-feira, como bem a mãe colocou, e também, gente, quero explicar aqui um pouquinho mais profundo essa questão, porque senão a gente fica assim, tá, mas espera aí, então, e nas mediúnicas, né? E as casas espíritas que toda quarta-feira tem a irradiação, que as casas espíritas que toda segunda-feira tem a psicografia. Pessoal, os espíritos se ajustam aos nossos horários, tá? Por quê?
Porque quando nós marcamos uma reunião mediúnica para psicografia toda segunda-feira às 20 horas, os espíritos sabem que toda segunda-feira às 20 horas nós estaremos psicografando, certo? Então eu quero tirar aqui essa visão ampla da questão, que diz que só serve para as superstições, e que quando nós, sob a influência dessas superstições, quando nós pararmos de utilizar, os espíritos se afastam. Não, aqui ele está trazendo essa observância somente para as influências negativas. Porque nós temos as nossas influências negativas também, né? A história de meia-noite, passar na frente do cemitério, essas coisas são superstições. Mas isso não significa que a hora, o tempo, não seja importante, tanto para nós, os encarnados, quanto para os espíritos desencarnados. Aqui na nossa casa espírita, a cada 4 horas, nós temos uma troca dos espíritos que fazem a nossa segurança aqui. Bem como às 16 horas, às 18 horas, ao meio-dia, às 16 horas e às 20 horas, nós temos aqui a alimentação espiritual para os espíritos que ainda vagam e se alimentam, sentem fome e ainda precisam se alimentar. Tem aqui a equipe espiritual que serve o alimento necessário para esses espíritos. Por quê? Eles ainda estão na Terra, eles ainda vivenciam o horário da Terra, então precisa ter um pouco de cuidado quando a gente observa em um sentido amplo. Precisa olhar um pouco mais, com um olhar mais técnico para essa questão. É isso, mãezinha. Obrigada, John. Boa tarde, Dulce. Seja bem-vindo. Realmente, John, você fez um alerta. O tempo é algo que nós criamos para estabelecer regras também. Para poder, regras de controle, para poder... Toda a nossa vida, ela precisa ser organizada de uma forma harmônica, até onde que eu vou, onde vai o espaço do outro, tudo isso precisa ser organizado para que a vida seja melhor. E foi assim que foram concebidos os calendários, os processos, todos são regrados no tempo desta forma. Bom, vamos lá então. A pergunta 8. Os espíritos voltam preferencialmente aos túmulos onde repousam seus corpos? Você acabou de falar de cemitério, meia-noite. Responda essa pergunta para nós. O corpo é apenas uma vestimenta. Eles não se apegam ao envoltório que os fez sofrer, assim como o prisioneiro livre de suas algemas. A lembrança das pessoas queridas é a única coisa a qual dão valor. Faz aquele adendo ali, mãe, para eu responder. As preces feitas em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? A prece é uma evocação que atrai os espíritos. Vocês bem o sabem. A prece tem mais eficácia quanto mais fervorosa e sincera. Ora diante de um túmulo venerado, nosso recolhimento é maior. E a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao espírito, a qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm a mais influência sobre aquele que reza, fixando sua atenção, do que sobre o espírito. Isso é importante agora, chegando o dia de finados, mas eu vou deixar você falar. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. E eu trago aqui para puxar nosso diálogo, porque esse tema é bem consistente. Nós estamos perto mesmo, como você lembrou, do dia de finados, que é o momento que a gente tem por prática lembrar das pessoas queridas que já retornaram para a pátria espiritual e já desencarnaram, né? Se desligaram desse envoltório, a respeito do livro de Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. E ele faz, porque nos primeiros livros, depois do Nosso Lar, André Luiz começa a relatar os trabalhos que ele desenvolveu com as equipes do plano, de resgate, de acompanhamento. E eu gosto sempre dos livros de André Luiz, porque é uma coletânea de fácil acesso e já está
bem trabalhada, a maioria das pessoas já teve acesso, oportunidade de leitura, então é uma literatura bem disponível e boa de referenciar. E tanto no Missionários, no Mensageiros, no Obreiros da Vida Eterna, ele lembra que nos desencarne as pessoas, ele passando em algum, não sei qual dos dois últimos, ele passa na equipe perto do cemitério e identifica muitas pessoas que desencarnou, o corpo parou de funcionar e o espírito ainda não se desligou e sofre as mazelas da decomposição da matéria, sentem todo aquele processo do apodrecimento da matéria, os vermes, porque o nosso corpo é uma colônia de vermes, né? De bactérias, que ao parar a circulação e ao nosso trabalho todo de imunidade, o nosso corpo já estufa, já começa a virar cacaca. E mesmo que esteja enterrado, desmancha. Então, ele trata exatamente que essas algemas ainda que alguns têm, alguns espíritos ficam por não tão preparado para o desencarne. Chico também tem algumas outras literaturas que ele fala das cartas para as mães, da dificuldade que tiveram de se desprender, de fazer o rompimento em acidentes, em dificuldades, até que se perceberam com equipes de recolha que vieram auxiliar no desenlace. E isso que eu queria registrar. E quanto às orações? Gente, momento de ir. Para a gente ir no cemitério, quem tem a prática ainda, que é uma regra muito ligada ao catolicismo, ou muito ligada ao materialismo, de ir até o túmulo dos entes queridos e ficar em angústia naquela situação, principalmente nos primeiros períodos. Isso nem sempre é bom se você vai lá e fica tentando questionar Deus por essa perda, quando você identifica que o teu ente querido você perdeu. Não estou dizendo que seja fácil você se desvincular de alguém. A saudade é algo que não tem medidas, mas a gente precisa, e é o que ele enaltece, a ida ao cemitério é necessária, quem tem essa prática, ir lá e pôr em oração, emanar energias boas, e se preparar, porque às vezes lá é um lugar onde existem muitos espíritos vinculados, inclusive vampiros que aproveitam os fluidos vitais daqueles que estão recém-desencarnados, e a gente sabe que existem falanges disso. Eu abri uma esfera de temas aí, John, e eu te devolvo, dando boa tarde ao Denise e ao Jack, para você comentar sobre esses dois temas que eu acho que a gente vai longe aqui, nesse item 8. Vou começar pela parte do cemitério. Gente, dia de finados aí tá chegando. Aí as pessoas falam assim, porque dia de finados é um dia triste, é um dia onde as pessoas vão nos cemitérios e cuidam dos túmulos e tudo mais. E agora eu quero falar duas coisas a respeito desse tema. Os espíritos nos ensinam e nos ensinam com uma sabedoria gigantesca que dia de finados é um dia para a gente ficar em prece. Você não precisa deixar de ir. Se você sempre vai e você quer cortar esse hábito de ir ao cemitério, vá, faça o que você é acostumado a fazer, converse com os espíritos que vão até lá para ver-te. Porque muitas vezes, e é assim que acontece, nós já fomos orientados à espiritualidade todo ano, a gente quer ficar quietinho em casa, mas aí de vez em quando vem assim, não, vamos lá, vamos fazer oração. E a gente vai. Por que isso, gente? Porque dia de finados, a energia de finados é tão forte, tá? É tão forte que os espíritos,
recebem aquelas preces e realmente os que têm autorização, eles vêm à crosta terrena para ver os seus familiares. Só que tudo que é bom, né, nem tem um lado negativo. Temos também os espíritos que fazem a vampirização de vitalidade, que eu já vou falar sobre isso, o que é a vampirização. Mas tem aqueles espíritos atrapalhadinhos que se aproveitam aí para conseguir adentrar na crosta terrena, na energia da crosta terrena, para fazer as suas zombarias, né? Para obsediar aquele que vai lá no cemitério para fazer uma oração pelo seu ente querido. Então, é muito importante levar em consideração que as datas, a data mesmo não tem significado nenhum, não é o dia, mas sim a energia que aquilo é causado. E quando a gente fala de vampirização, aí eu quero... A pessoa fala assim, John, existe vampiro? Sim, existe. Não é aquele do filme com um dentinho de sangue e tal. Não, não é. Mas existe a vampirização espiritual. Quero dar boa tarde aí pro Marcelo Souza, para Márcia Correia. Márcia, nós estamos falando agora sobre finados. Eu acho que é um tema bem interessante para você. A Márcia teve o pai desencarnado recentemente e é bem interessante. Estava falando aqui, vou até repetir, gente, em respeito a essa nobre colega, que no dia de finados é importante a gente fazer oração, porque os nossos entes queridos, a gente acaba fazendo prece por eles e eles têm autorização muitas vezes de descer a crosta terrena para encontrar, né, com esses entes queridos. Agora, a gente não vamos esquecer de cuidar das pessoas em vida, porque ir lá limpar ali a parte que tem o caixão, levar flores uma vez por ano, é importante a gente fazer isso com as pessoas enquanto elas estão vivas, tá? Porque depois aquilo ali é só matéria. Então vamos cuidar das pessoas enquanto elas estão na vitalidade. Não adianta depois ir chorar no cemitério porque não deu tempo de pedir perdão ou porque não deu tempo de perdoar. Vamos fazer hoje e agora. Esse é uma dica. E também John, sobre... Oi? deixa eu só fazer um adendo aí para te devolver, que eu acho que você vai tecer alguns comentários. No momento do dia de finados, a gente sabe que há uma preparação espiritual que antecede esse momento, esse dia, também porque sabe que as emoções terrenas estão muito abertas para a dor, para a saudade, e há também um momento que equipes espirituais de recolha, os caravaneiros, as equipes de atendimento, que é uma oportunidade de fazer, assim, aproveitar aquela energia que os encarnados mandam para aqueles que já desencarnaram, para que estão sensibilizados, porque eles se sensibilizam com as orações, com as emoções recebidas, e às vezes uma grande maioria tem oportunidade de ser atendido, de ser recolhido e levado para os hospitais do plano superior para poder se encaminhar no processo de retorno de uma forma melhor e voltar na sua vida espiritual. Certo? Isabela, boa tarde. Boa tarde, Márcia. E Mari também. Sejam bem-vindos. É tua conversa, John. Vamos lá. Como sabemos, o trabalho espiritual, gente, é um trabalho muito pesado, é um trabalho muito, muito trabalhoso, digamos assim, a redundância, né? Porque tanto no momento em que nós vamos encarnar, nós temos equipes espirituais preparadas, e isso tem em vários livros, tem em filmes, tá? Equipes espirituais preparadas para auxiliar no encarne, tanto do adulto que vai reencarnar, quanto do adulto que passou pelo procedimento de retroagir no tempo e encarnar como criança. Também temos as equipes espirituais que cuidam desses ambientes energéticos, como o dia de finados, que é o nosso foco aqui de agora, e também essa pré-preparação, né? Essa preparação, na realidade,
porque, bem como foi colocado pela mãe ali, é um momento em que nós encontramos muita tristeza, muita saudade, às vezes arrependimentos, e os espíritos que encontram-se perdidos, espíritos vagantes ou alma penadas, né, que penam por aí, são atraídos por essas energias e por essas orações e têm realmente a oportunidade de serem acolhidos pela espiritualidade que já está preparada para acolher. Só que nem sempre esses espíritos são levados diretamente aos hospitais espirituais. Por conta do nível energético e miasmas ainda arraigados naquele perispírito, ele ao menos é encaminhado aos umbrais, porque aí sim ele tem a consciência que desencarnou, vai para os umbrais e se prepara, né, para em breve ser acolhido num plano espiritual superior. Isso é bem interessante. Os espíritos me chamam a atenção nesse momento que nós, os brasileiros, o pessoal ocidental, tem mania de sofrer com a morte, com o desencarne. E lembrou que nós temos no México o Dia de los Muertos, que é um dia de grande comemoração, onde eles fazem festas, tocam músicas para celebrar todo o período de vida daquelas pessoas que estavam em terra, ainda estavam gozando da vida material. E é um dia que também os espíritos vão até os seus familiares, que a festa do Dia de los Muertos não é feita nos cemitérios, mas sim é feita uma preparação na própria casa, e esses espíritos vêm também para compartilhar dessa festa, né? Tem um exemplo bem interessante, é naquele filme Viva, a Vida é uma Festa. É uma animação da Disney. Muito interessante, mostra bem isso. E também mostra os nossos irmãos orientais, no Japão, China, nos países bálticos também, Estônia, Letônia, Lituânia, nós temos celebrações. Esse mesmo, Márcia, é esse mesmo. Viva, a vida é uma festa. Viva la vida es una fiesta. Isso mesmo, o nome correto do filme, mexicano. Nesses países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, no Oriente, são feitas grandes celebrações também, não em cemitérios, não nos lugares onde as pessoas foram enterradas ou cremadas, mas sim nesses lugares é feito nas casas ou nos templos, certo? E também é comemorado o dia do salvamento de minhocas para os budistas. Por quê? Por que isso? Já vou explicar. Porque o salvamento de minhocas significa que não é que você vai salvar as minhoquinhas, sim, também, mas para mostrar que é o respeito sobre cada ser, porque aquela minhoquinha se alimentou daquele corpo que esteve enterrado. Então é o respeito pelo ciclo da vida. E eu acho que é isso que eu queria falar, mãezinha. John, obrigada, porque você foi bem extensivo, nos esclarecendo a importância desse momento, a importância... o Jesus, né? Eu vou deixar, então, sobre a crença dos lugares assombrados. Você lê a pergunta 9 e vai falando que eu vou lá. Eu vou lá aprender ele, mãe. Fica aí. Pronto, ela já foi. Vamos lá então, gente. Sobrou aqui a questão de número 9, certo? Ó, vai dar um barulhão agora. Pronto. Vai dar um barulhão. A questão de número 9 diz o seguinte: segue-se, então, que a crença nos lugares assombrados não seria absolutamente falsa? E a resposta dos espíritos foi: dissemos que alguns espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Eles podem ser atraídos também por certos lugares que parecem escolher como morada, até que cessem as circunstâncias que o levaram para lá. Antes de entrar nesse comentário, eu vou fazer um adendo aqui que também que eles fazem uma pergunta dentro de outra pergunta, né? Quais são as circunstâncias que podem levá-los para lá? Sua simpatia por algumas pessoas que os frequentam ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto,
Suas intenções nem sempre são louváveis. Quando são espíritos maus, podem querer se vingar de certas pessoas das quais têm queixa. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram ali algum crime, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Gente, vou resumir aqui rapidinho o que significa essa questão aqui, esse parágrafo. Os espíritos perguntam, né, que então por que existe nessa crença de lugares assombrados? Não seria absolutamente falso? E os espíritos dizem que é absolutamente falsa, não. Por quê? Porque existem alguns espíritos que ainda são apegados à matéria. Já ouvimos falar muito e vimos também em filmes aqueles grandes casarões, que são casas mal assombradas. Um ótimo filme é Gasparzinho, para a gente relembrar isso. São pessoas que moraram naquela casa, que são apegados àqueles móveis, são apegados àquele imóvel, essas casas, né? E, inclusive, gente, existem carros também chamados de carros mal assombrados. Quando a gente encontra aí obsessões, materializações dentro de algum automóvel que pertenceu a algum decurjus. O que é um decurjus? Uma pessoa que desencarnou, né? Por quê? Porque essas pessoas sentem apego, querem assustar as pessoas, querem expulsar as pessoas que estão na casa, querem expulsar as pessoas que estão no carro. Muitas vezes nós encontramos aqui pessoas apegadas a roupas, pessoas apegadas a anéis, aos bens materiais que envolviam toda aquela matéria física dessa pessoa desencarnada. E é isso que a gente fala, né? Devemos nos desapegar cada vez mais ao mundo físico. Vai que depois que a gente desencarna, a gente volta aqui ainda para... Ou então nem sai daqui, né? E fica pensando, poxa, eu não acredito que a mãe tá vendendo meu MacBook. Não acredito que a mãe tá vendendo meu iPad. Não acredito que ela tá doando meu cachorro, meu carro, né? A gente fica assim... É muito importante lembrar que aqui nada é nosso. Tudo é emprestado. Ainda que tenhamos que trabalhar para obter. E também, gente, lembrando que quando ele fala aqui sobre a permanência de determinados lugares, e também mostra que nem sempre é um olhar positivo desses espíritos, também significa que os espíritos podem sim estar em determinados lugares físicos, tanto porque não querem que as pessoas estejam ali, tanto para acariciar, cuidar energeticamente dos seus entes queridos, e também temos aí os nossos queridos obsessores, que também muitas vezes gostam de estar conosco, nos assombrando, nos assustando, né? E é muito fácil se assustar com o desconhecido, né? Imagina, no meu caso, assim, eu, por exemplo, enxergo e falo com os espíritos, de repente tem alguém estranho dentro da minha casa, andando no meu banheiro, né? Subindo a escada, no quarto, na sala. Então, isso é um pouco estranho. Imagina você dentro da sua casa receber um estranho que você não conhece, mas que está ali gozando de todo aquele ambiente. Então, é basicamente isso. Essa que é a assombração, né? As casas mal assombradas. Mas é muito importante lembrar que nós temos uma grande arma para que isso nunca aconteça. Oração, prece, e para quem tem o sentimento e sabe que tem alguém ali, o diálogo. Ainda que você não receba a resposta clara, conversar com os espíritos que estão ali é muito interessante. Chegar e falar, olha, meu irmão, minha irmã, você desencarnou, nós estamos cuidando bem de tudo o que você construiu. Então fica tranquilo, segue teu rumo, segue, olha para a luz, ou então vai-te embora, né? Mas vamos rezar por essas pessoas. É muito importante ter esse respeito, porque ninguém sabe como que vai ser depois que nós desencarnarmos. John, Vai lá, Muzinho. eu não sei até onde você foi. Você fez toda 9? Fiz toda 9. Pronto. Então, assim, quando você fala esse diálogo com aquelas nossas pessoas queridas que residiam com a gente, ou a gente vai à casa onde eles residiram, esse diálogo espiritual é uma das formas, e a oração, a gente precisa refletir sobre o que é a oração. Porque orar por aqueles que estão, que a gente quer, que se encaminhem, que sejam acolhidos e tenham uma lembrança positiva do período encarnado,
As orações precisam, não é ladainha, não é reza. Por mais que a gente faça uma confusão entre orar e rezar, mas quando a gente fala, repete uma ladainha, uma situação, uma oração, vamos falar do Pai Nosso, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Se a gente não viver a oração do Pai Nosso, não prestar atenção e não abrir o coração para fazer a oração, ela não passa de palavras jogadas ao vento. Então, quando a gente ora por alguém, ora ao Pai, é um diálogo, é uma conversa. Jesus nos ensinou quando ele disse: vá para suas quatro paredes, vá ao seu secreto. O que ele quis dizer com isso? As nossas quatro paredes são essa, é a forma de dizer que é para o íntimo. E o secreto é um momento seu apenas. Não é nada físico, o físico é o seu físico. Isso é estar em oração. Bom, e só para falar, você fala de tantos filmes dessa juventude mais presente, mas o filme Ghost não deixa de ser um referencial muito interessante para a gente estudar as informações trazidas. Quando o Richard Gere, desencarnado, eu não me lembro o nome dele no filme. Sam, isso. Quando Sam ele entra no metrô e aí se depara com outro espírito que está ali, ele diz assim: sai daqui que esse vagão já é meu. Então, eu acho que é uma forma de dar um exemplo sobre esse momento aqui, sobre esse estudo, essa parte, que tem espíritos que acham que aquilo é dele ainda, ele não desprendeu. E quando a gente ora, a gente joga energia e faz com que haja um link dos espíritos com o plano superior, com a espiritualidade amiga, para facilitar a recolha, a acolhida. Agora você imagina os espíritos ciumentos, gente. Imagina, a pessoa é casada, é jovem ali, casada, né? Tem o seu esposo, aí a esposa. Aí um deles desencarna e aí o outro fica. E aí não consegue mais arrumar ninguém na vida, gente, após o luto. Espíritos ciumentos também. É difícil, viu? Aí você fica, não, essa mulher é minha, não, esse homem é meu. Então é bem importante a gente lembrar que nada nos pertence e ninguém nos pertence. Isso é um tema bem interessante, mas vamos seguir aqui que a gente vai ter oportunidade de falar sobre esse momento de ser um do outro, né? Vamos lá. Os lugares assombrados são sempre por seus antigos moradores? Algumas vezes, mas não sempre, pois se o antigo morador é um espírito elevado, não se apegará mais à sua morada terrestre, assim como ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares frequentemente não têm outro motivo senão o capricho, a menos que sejam atraídos em sua simpatia por certas pessoas. Eles podem se fixar aí para proteger uma pessoa ou família? Certamente, se são espíritos bons, mas nesses casos jamais manifestam sua presença por meio de coisas desagradáveis, é verdade. Aí vamos voltar de novo ao Ghost, porque o Ghost a dramaturgia representou uma situação bastante interessante. Era o casal, né, que estava construindo a vida encarnada e cheio de planos, e de repente acontece aquela situação do assalto e ele desencarna. E aí ele fica ali tentando ajudar porque ele queria proteger. Até que se constrói todo o processo, toda a história que ele consegue se comunicar, fazer algumas coisas que ele achava importante, ou se desprender também, perceber que ele precisa seguir. Ele é obsidiado pelos vampiros, ali mostra muito de umas manchas pretas que às vezes a gente não percebe o que significa, aquilo ali não é só para assustar, criar um cenário de terror, não. Para representar a morte, e aí, de repente, quando ele consegue se desprender e seguir a vida dele. Então, esse
é um ensinamento muito bonito que tem nesse filme, no romantismo desse filme. E aqui nós já lemos, né? Se eles podem se fixar para proteger uma família. Então vamos a 11. Há algo de real na história da Dama Branca? É um conto tirado de 1000 fatos que são verdadeiros. Esse filme aqui, eu não conheço essa história da Dama Branca, mas tenho certeza que era um fato que naquela época era importante, era alguma manifestação que chamava a atenção, certo? Quer que eu conte? Conte, porque eu não conheço essa história. Gente, a Dama Branca tá na sociedade europeia há muitos e muitos e muitos anos atrás. Ela era conhecida como uma dama... Eu esqueci o nome dela agora, mas acho que era Madame François, alguma coisa assim, não lembro agora o nome exatamente. E ela era uma mulher jovem, estudava, era uma cientista, estudava bastante, o que não era muito encontrado, né, na época. E essa jovem estava saindo da faculdade e alguns rapazes ali levaram ela para um beco e estupraram ela. E ela estava toda... eles tiraram as roupas dela e deixaram ela. Antigamente era uma veste branca que as mulheres usavam por baixo do vestido. E esta mulher fez ali uma obsessão coletiva. No ambiente em que ela foi estuprada, ela fazia obsessões, aparições, gritava, gemia de dor, e aí foi conhecido como a história da Dama Branca. Ah, tá certo, então. Então, são situações que criam histórias, e daí também o pessoal, quem conta um conto aumenta um ponto, né? E tornam histórias fantásticas essas situações. E aqui ele diz que realmente é um conto, né? Tirado de 1000 fatos que são verdadeiros. Nós adoramos em ampliar, e aí é isso que cria o sobrenatural, o fantasmagórico, todo aquilo que cria o medo do desconhecido para nós. É igual Vamos lá. quando nós assistimos Harry Potter, que tem lá a morta que geme, porque são pessoas que desencarnaram, fizeram ali a sua aparição, e aí vem o pai e mãe falar, vou chamar ali a Dama de Branco, sabe? A gente acaba mistificando muito histórias sérias que deveriam ser respeitadas. É verdade. É racional temer os lugares assombrados por espíritos? Então, eu lhe pergunto isso. Não, os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem certo alvoroço procuram mais se divertir às custas da credulidade e da covardia do que fazer algum mal. Além disso, pensem que há espíritos por toda parte e que, em qualquer lugar onde você esteja, eles estarão incessantemente ao seu lado, mesmo nas casas mais tranquilas. Só parecem assombrar certas habitações porque nelas encontram oportunidade de manifestar a sua presença. Bom, isso é o que a gente já vem estudando ao longo do tempo, nos relatando que onde há médiums, há possibilidade, pessoas com a faculdade mediúnica, há possibilidade de manifestações espirituais. E assim acontece para aqueles espíritos que conseguem identificar isso. E voltando à história da Dama Branca, se ela realmente assustava e conseguia, era uma forma de se vingar por o que ela passou. Era uma dor. E Aldenice está dizendo que onde mora tem história da mulher de branco que seduzia os homens, uma lenda local. Claro, aí a gente é muito bom de emendar. E muita gente também faz disso uma forma de usar as lendas para se safar ou para assegurar suas safadezas também. Os encarnados são habilidosos a isso, como é o caso essas histórias da lenda da mulher local que seduz os homens para justificar algumas atitudes não recomendadas. Lembrei o nome da mulher, era Mademoiselle François. Ela não era madame, era Mademoiselle ainda. Lembrei. Então, vamos lá. Agora, você quer comentar sobre isso?
Não, pode Já está continuar ali. suficiente. Então, se nós temos espíritos que habitam, e como você mesmo disse, todo o tempo nós estamos com as nossas casas cheias de companheiros desencarnados, a nossa vibração é que vai definir que tipo de companheiro nós temos, certo? E a pergunta 13, há um meio de expulsá-los? Eu pergunto para você, dando boa tarde a Elizabeth. Sim, mas na maior parte das vezes, o que se faz é atraí-los, ao invés de afastá-los. O melhor meio de afastar os espíritos maus é atrair os bons. Atraiam, portanto, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se afastarão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sejam sempre bons e não terão senão bons espíritos ao seu lado. Há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos? Se as pessoas são realmente boas, pode se tratar de uma prova para exercitar sua paciência e incentivá-las a serem melhores. Mas saibam que não são os que falam da virtude os que mais a possuem. Aquele que possui qualidades reais em geral as ignoram ou não fala sobre isso. Essa é um alerta bom. Primeiro, a nossa vibração. Diga quem tu és, eu direi quem anda contigo. Né? Então, a história da vibração. Se a gente quer ter companhias de luz, vamos ser luz, vamos propagar a luz, vamos nos melhorar, modificar nossa conduta, nossa moral, a questão ética prevalecer sobre qualquer vantagem. Essa é a primeira regra. E vamos nos manter em oração, agradecer ao Pai, saber que todo caminho é conduzido por aquele que nos rege. Essa humildade de deixar que o insight divino brote em nós, a fagulha de luz do Pai, é o primeiro momento de humildade. E saber que a gente não é o bam aqui da crosta. E o segundo, a fala que eu acho interessante, antes de passar para ti, se as pessoas são realmente boas, são suas atitudes, e não o que eles dizem. Não adianta falar bonzinho, oi, meu irmãozinho, meu querido. Se eu saio daqui e brigo no trânsito, quando alguém vem e bate em mim, eu trisca em mim, né? Encosta em mim, eu já respondo mal. Quando eu não concordo, chego num lugar, eu trato mal quem está me servindo. Então, essa é a conduta. Não adianta falar, ser bonzinho, chegar cheio de planos e cheio de coisas bonitinhas num momento e no outro, ou fora de casa ser muito bom e dentro de casa tratar os seus com avareza e com agressividade. É tua conversa, John? Boa tarde, Eduardo. Aqui, a própria resposta dos espíritos fala muito da nossa conduta, né, gente? Eu lembro aqui essa fala dele que as pessoas que falam que têm virtude nem sempre a possuem, na maioria das vezes realmente não. Todos nós que estamos aqui na crosta terrena não somos totalmente bons e nem totalmente ruins. Nós ainda possuímos as duas coisas. Então, isso está, como diz o padre Quevedo, isso não existe. Não existe aqui ninguém bom e nem ninguém mal. Ou seja, nós não gozamos dessa virtude. Por isso que somos testados o tempo todo. Porque quando tem certeza de algo, não precisa testar. Eu não preciso testar um aparelho de celular que eu comprei e que eu sei que ele funciona. Porque eu sei que ele funciona, eu não preciso testar. E nós estamos aqui sendo testados. Esse é o nosso papel, não tenho mais nada para falar sobre isso. Exatamente. Mãezinha, vamos dar um pega nesse 14, porque o nosso tempo está indo. Tá. Para a gente encerrar esse capítulo, vamos? Vamos fazer o seguinte, então eu vou ler a pergunta e uma parte da resposta e você vem da conclusão ali que vai ser o desfecho, pode ser? Ok. Então vamos lá. O que pensar da eficácia do exorcismo? É uma prática bem antiga para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? E os espíritos responderam: vocês veem esse meio ser bem sucedido com frequência? Ao contrário,
Não vem o barulho redobrar depois das cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem quando se acredita serem o diabo. Os espíritos que não vêm com más intenções também podem manifestar suas presenças através de ruídos e podem até se tornar visíveis, mas jamais fazem barulho incômodo. Aqueles geralmente são espíritos sofredores que vocês poderiam consolar, rezando por eles. Outras vezes são espíritos benevolentes que querem provar que estão perto de vocês, ou por fim, espíritos livianos que fazem travessuras. Como aqueles que perturbam o repouso através do alvoroço, são quase sempre espíritos que se divertem. O melhor a fazer é rir. Eles se cansarão vendo que não conseguem amedrontar nem irritar. E ele nos remete aqui ao capítulo 5 sobre as manifestações espontâneas. A leitura é sua, John. A conclusão das explicações acima é que há espíritos que se apegam a certos locais e aí permanecem de preferência, mas que não têm para isso necessidade de manifestar sua presença através de efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo que seja mau, sem que jamais seja produzida qualquer manifestação aí. Os espíritos que se apegam a lugares ou às coisas materiais nunca são espíritos superiores, mas, mesmo não sendo superiores, podem não ser maus, nem ter más intenções. Às vezes, são comensais antes úteis que nocivos, porque, interessando-se pelas pessoas, podem protegê-las. Então, é exatamente aqui, é o fecho de tudo que nós conversamos nessa tarde. Essa última assertiva fala exatamente aquilo que nós comentamos do filme Ghost. Ele não era um mau espírito, ele estava ali tentando proteger aquele amor da vida dele encarnado, até que ele percebeu e se encaminhou. E quanto aos exorcismos, que foi no começo, a gente vê que essa prática tanto não é efetiva que inúmeros filmes foram produzidos em função disso, em razão da dificuldade e da maldade que esses espíritos demonstravam parecer, às vezes nem eram tão maus, mas ao saber que as pessoas ficavam impactadas, eles se empoderavam. E assim, e nada de terço na cara, né, John? É suficiente para fazer com que haja um afastamento de um espírito que está ali obsidiando. Divaldo sempre nos ensinou que, às vezes, um obsessor é um irmão que nos acorda para a nossa conduta manter sempre ereta e que a gente precisa melhorar a nossa conduta, fazer com que a vibração melhore e que espíritos que nós às vezes chamamos inferiores, não é uma questão de inferioridade e superioridade, é conduta. Mais evoluído emocionalmente, moralmente e ainda em aprendizagem, ainda com várias mazelas, como você disse, nós estamos na Terra e é um planeta de aprendizado. É uma escola que a dor ainda precisa se fazer presente para nos transformar em seres melhores. A conversa e o fechamento é seu, John. Pessoal, nós precisamos prestar atenção que nós temos arraigados em nós, como seres aqui, tentando ser espíritas, espiritualistas, e nós acabamos repetindo as mesmas práticas quando nos colocamos em uma sessão doutrinária de desobsessão e nós pegamos na cabeça da pessoa e queremos conversar e queremos forçar um diálogo, gritamos com o espírito que está ali, como se ele fosse nos atacar, como se ele fosse um animal. Mandamos sentar, deitar na maca e não tratamos ele como um paciente que está doente. Nós acabamos repetindo a prática do exorcismo, só que em lugar diferente e por pessoas que não são sacerdotes.
O estudo da demonologia, e esse é um termo muito utilizado para quem gosta e entende do assunto da vida pós-morte também, junto com a tanatologia, é muito impressionante, porque nos mostra que existem sim espíritos perversos de uma magnitude de maldade gigantesca que querem realmente se apossar, digamos assim, daqueles que eles iniciaram a obsessão, passando então para a subjugação e depois a possessão. Isso é um estudo muito aprofundado que não cabe aqui falar em 1 ou 2 minutos. Mas nós precisamos ter respeito pelas nossas sessões doutrinárias de desobsessão, porque não é um teatro, não é um circo para você ficar com o olho aberto e outro fechado, querendo ouvir o que o espírito está falando para o doutrinador. E o doutrinador também não é um adestrador de animais que manda sentar e deitar e a pessoa vai obedecer. Ele está ali para ser ouvido, para ser amado, para ser acolhido. Então vamos tomar muito cuidado. É muito fácil falar do exorcismo. Eu fui exorcizado 2 vezes e continuei por mais 10 anos carregando meus obsessores. É muito importante ter cuidado, muito cuidado com aquilo que nós apontamos o dedo, né? Precisa ter respeito por esses espíritos. Era isso que eu queria falar mesmo. Você, em resumindo o que você disse, tratar um espírito que precisa desse tratamento, que faz obsessões ainda, que está vinculado à matéria, ou vinculado com várias mazelas vingativas, ódio, raiva, é o primeiro momento de caridade. A gente precisa mesmo assim, com toda o ímpeto de maldade, o ímpeto eu não sei nem traduzir o que seria esse sentimento que eles possam ter, mas o nosso primeiro ponto, que a gente já sabe, porque a partir do momento que a gente tem a informação, a gente se compromete, então é tratá-lo com respeito. Ainda animalesco e irracional, né? A gente, o próprio Evangelho diz que nós, quando modificamos nossos instintos e os transformamos em sentimentos, nós estamos realmente melhorando. Então, que o nosso sentimento de amor, eu acho que é a mensagem de hoje, ele seja sempre maior sobre todos aqueles irmãos que necessitam da nossa caridade, da nossa tolerância, da nossa paciência, do nosso amor, e que assim nós possamos nos tornar melhores e contribuir para que eles se tornem também melhores. Você pode fazer a oração de encerramento, John, para nós? Posso sim. Agradecidos estamos, então, pela participação de todos os encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco, pela participação e auxílio dos nossos mentores espirituais, que nos ajudaram com as intuições, e a todos os mentores de cada pessoa que acompanhou. Bem como toma a liberdade de pedir espiritualidade amiga a Deus, ao Mestre amigo Jesus, para que nós sejamos agraciados com a força de colocar em prática tudo o que nós aprendemos, para que seja um aprendizado que possa ser vivenciado a cada momento das nossas vidas e não entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vamos valorizar o tempo que nós dedicamos aqui para evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Sendo assim, dando por encerrados os trabalhos de hoje, com a prece do amor e da cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, de todos os obsessores. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigada à companhia de todos que estiveram conosco, que vão nos assistir, aprender um pouquinho com os ensinamentos de Kardec e o Livro dos Médiuns. E até o próximo sábado e amanhã, Evangelho no Lar, às 20 horas. Lembrando que eu quero fazer um convite pessoal amanhã às 10 horas da manhã, aqui no perfil Jovem Médium, lá pelo perfil da Casa Espírita Irmão Oscar, estarei fazendo uma live sobre mediunidade na infância. É um ótimo momento também para compartilhar do nosso estudo, que é o Livro dos Médiuns. Então, gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.